Olá, tudo bem, espectadores da TV União? Estamos aqui em mais um programa Saúde em Foco. Hoje vamos falar de um assunto bem bacana, que é a terapia ocupacional. Trouxemos aqui uma convidada especial para falar sobre esse assunto aqui. Tamires, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia também. Então, obrigada. Prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Legal. Falar de um assunto de grande importância ali, né? Isso. Essa parte da terapia ocupacional, até um assunto que a gente foi conversando, você foi me explicando um pouco, tem muita importância e às vezes muitas pessoas não sabem o que é, né? Então tem um porquê ali bem bacana de você explicar, mostrar tudo isso aí. Mas antes da gente entrar, até já aproveitando aqui, né? Você também é mineira, então eu como bom mineiro aqui, tem uma outra mineira como convidada, é bem legal ali, conterrâneo nosso ali, então vai sair um papo bacana, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, de você aí, como que você veio para São João, conta pro pessoal em relação à sua formação, tudo aí, fica à vontade para bater esse papo também. Tá bom, obrigada. Eu formei em 2011 pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é em Belo Horizonte. E desde então trabalho mais na área da infância, com desenvolvimento infantil, crianças tanto neurotípicas quanto atípicas, né, que tem alguma disfunção. E sempre gostei muito dessa área, fui especializando, também sou psicopedagoga, mas não atuo como psicopedagoga, foi muito mais para poder ajudar mesmo na atuação de terapeuta ocupacional. E fui fazendo estágios, fui trabalhando, fui me aperfeiçoando, fiz a minha certificação internacional em integração sensorial, da Faculdade de Los Angeles, que eles trazem para Campinas, em uma clínica em Campinas, e aí eu saía de BH e ia para Campinas para poder fazer. E em 2021, meu marido acabou vindo por conta do trabalho para São João, aí a gente acompanhou, eu tinha só uma filha, a Antônia, e aí viemos todos, e aí eu comecei a atendendo aos poucos, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tinha a minha pequenininha também, a gente não tinha muita rede de apoio, e isso eu fui ficando mais conhecida. O que eu faço aqui em São João, poucas pessoas fazem, né, que é trabalhar com a integração sensorial dentro da terapia ocupacional. E aí hoje eu tenho um espaço, divido com outros profissionais, e tenho meu consultório, tenho os equipamentos de integração sensorial. Legal. E estamos aí na ativa. Bacana, isso aí, bom, bacana. Hoje você falou que tem uma filha, tem um filho também. E eu também tenho um filho. Você é São Joanense, você é São Joanense. Até que não, ele nasceu em Belo Horizonte. Então eu fui pra lá no passado pra ganhar ele, pra esperar ele. Legal. E aí ele é Belo Horizontino. Mas vive aqui, né? Desde que nasceu. Todos São Joanenses. Tem um ditado, né? Bebeu água do Jaguari, fica aqui. Então a gente estamos todos aqui. Sabe? Isso mesmo. Iríamos viver uma vida boa aqui em São João. Isso, uma qualidade de vida. É isso aí. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão ali da terapia ocupacional. Né? É um assunto importantíssimo para a sociedade. Hoje a gente tem uma visibilidade maior nessa questão ali, até por conta de como tem tido conhecimento, né, dessa parte de adentrar mais ali nessas algumas questões infantis também, que vai diagnosticando ali. Explica pra gente essa questão de como que funciona o seu trabalho, o que que você faz, qual que é o propósito de tudo isso, qual a importância disso aí para a sociedade. Tá. Eu acho que assim, primeiro é bom a gente falar o que é a terapia ocupacional, sim, né? Muita gente escuta, mas não entende o que é. Tem gente até que mistura, é um pouco de fisioterapia, um pouco de psicologia, e não é, né? Existe uma graduação, existe uma formação, um preparo para ser terapeuta ocupacional. E a terapia ocupacional, né, ela trabalha com as ocupações humanas. E ocupação humana desde a hora que a gente acorda, a gente está tendo ocupação humana, né? A gente acorda, a gente vai escovar o dente, toma café da manhã, vai se vestir, vai tomar banho, e assim vai até a hora de dormir. E o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar as habilidades para a gente realizar essas ocupações humanas. E habilidades são habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades sensoriais, habilidades sociais. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que ter uma habilidade para poder fazer. Só que muitas das vezes, crianças, idosos vão perdendo essas habilidades, crianças precisam aprender e às vezes têm dificuldade, seja por cognitivo, por questões motoras, por questões sensoriais. Então, elas precisam aprender a fazer essas habilidades do dia a dia, seja escovar um dente, seja vestir uma roupa, seja ficar sentado na cadeira para poder prestar atenção na aula. Tem crianças que não dão conta, tem crianças que não dão conta de comer, tanto pela parte motora, quanto a parte da seletividade alimentar, que muitas vezes está com alguma disfunção do processamento sensorial. Então a terapia ocupacional ela vai trabalhar essas habilidades. Então a gente vai fazer um treino de habilidades ali para que
a pessoa tenha mais qualidade de vida na função que ela precisa executar. Aquilo que às vezes é automático para uns, para outras pessoas. Exatamente. Então. Tem que, falando de crianças, né? Tem crianças que aprendem pelo exemplo, né? Dos pais, do dia a dia. A gente vai ali, ensina a escovar o dente, ensina a fazer as atividades. Algumas crianças vão ter essa dificuldade por N questões, né? Que aí vai passar por uma avaliação, vai investigar. Tem algumas crianças que passam por toda uma equipe, por uma avaliação de um neuropediatra, um psiquiatra. Depende muito do caso, depende do que a criança está demandando. Entendi. Entendeu? E a gente também tem muito apoio da escola. Então, muitas vezes a escola está identificando que tem alguma questão e a escola faz um encaminhamento para o terapeuta ocupacional. Muitas vezes nem faz para o médico, porque as escolas já conhecem, né, o que a terapia ocupacional faz, na maioria das vezes. Assim, nem sempre. Claro que tem casos e casos. Tem casos que vão precisar, né, da medicação, mas tem casos que não. Eu atendo crianças de desenvolvimento normal, desenvolvimento típico também, além dos atípicos, né, que tem alguma disfunção. E que não precisam de medicação, não precisam de outros tratamentos, muitas vezes, ou às vezes precisa de um tratamento ali, de um suporte da fono, da psicóloga, mas que muitas vezes está com alguma desregulação ali, que a gente vai fazer o trabalho e logo vai encaminhar para uma alta e ela vai ter uma vida mais funcional, vai ter uma qualidade de vida com a demanda que ela está apresentando. Porque quem chega com a demanda, normalmente, apesar da escola fazer o encaminhamento, quem chega com a demanda é a família. Sim. Então a gente vai trabalhar e vai criar metas junto com essa família para ajudar essa criança. Vai entender também, né? Que o que está acontecendo. Não é um trabalho só você e a criança ali no caso. Então tem que entender como que vem essa situação familiar. Exatamente. Então qual que é a base disso. De onde que veio isso, né? Exatamente. Às vezes tem uma coisa que às vezes a gente pensa na criança, por exemplo, mas se, igual você falou, que muitas das coisas a gente vem pelo exemplo. E como que está esse exemplo? Talvez não tenha que ter uma terapia também com os familiares, né? Então tem essa questão também, né? E a gente não trabalha sozinho. Eu falo que assim, a gente está ali, a gente é um suporte para essa família. Mas a gente precisa muitas vezes pegar na mão da família, do pai e da mãe e ajudá-los a fazer. E muitas vezes eles não estão fazendo porque eles não estão dando conta, ou porque eles não querem, mas é porque eles estão precisando de ajuda, estão precisando de suporte e orientação. Então a terapia ocupacional, né, o terapeuta ocupacional, ele vai ajudar em todo esse suporte com orientação mesmo de pais, né? Fazer junto. Quando a gente fala em saúde, né, muitas vezes a gente fala assim, não, mas a fulana às vezes não faz porque quer, isso, aquilo, nem é bem assim. Pra gente que vive aquilo, que conhece aquilo, a gente sabe, por exemplo, a odontologia, a gente sabe a importância às vezes de fazer escovação, de passar o fio dental, tudo, mas nem todo mundo tem esse conhecimento que a gente tem. Exatamente. Então ali a gente, nós como profissionais, temos obrigação de passar essa informação de qualidade para os pacientes, familiares, para todas as coisas, né? Então é importante isso. Então, isso até é o objetivo que a gente tem em relação para passar ali, até que vai de encontro com o programa. Né? É o acolhimento. A gente, antes de tudo, antes da gente falar assim, você precisa fazer isso, isso e isso, a gente precisa acolher e entender. Perfeito. Como que é a dinâmica da família. Eles dão conta de fazer dessa forma? Não dão. Então vamos adaptar e fazer de outra forma? A gente precisa primeiro ter também empatia e colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Que é fácil a gente pedir e cobrar. Faz isso. Não tem como, o horário não bate isso aqui, então tem que entender. Tem que entender. Bacana. Falando um pouquinho dessa parte, né? Você explicou bastante dessa questão ali genericamente, mas vamos entrar em algumas coisas aqui, os problemas mais comuns. Quais são os problemas mais comuns que a gente tem na área que você trata no dia a dia? Olha, hoje, eu trabalho com a integração sensorial, então as maiores demandas assim que chegam, questões de seletividade alimentar, né, de crianças que não estão comendo por conta de alguma disfunção sensorial. Claro que a gente vai investigar todo o ambiente e ver se de fato tem uma questão sensorial ali para ser cuidada, né, porque a gente muitas vezes precisa de um suporte aí da nutricionista infantil, do fono, do psicólogo, mas a gente precisa primeiro saber por que não está comendo e de fato trabalhar nisso. Então essas demandas aparecem muito, demandas de questões motoras, tanto de escola, né, pega no lápis, coordenação motora fina, a criança que não consegue ficar parada, não consegue ficar parada assim, porque tem crianças que gostam de movimentar, precisam do movimento, tem as crianças que são mais exploradoras, mas tem crianças que buscam em excesso o estímulo. E aí a gente tem que investigar se tem alguma desregulação sensorial. Temos muitos casos, né, com TEA, com transtorno do espectro autista, então
são casos normalmente que vão precisar do suporte da terapia ocupacional e muitas vezes vão precisar da integração sensorial, porque muitos casos aí tá precisando de trabalhar a regulação dos estímulos dos canais sensoriais, porque os canais sensoriais de todo mundo, eles precisam se integrar. Sim. E muitas vezes na criança atípica, né, a criança ali com TEA, às vezes com TDAH, os canais sensoriais estão se comunicando de uma forma muito diversa. Às vezes seria então, uma criança às vezes não gosta de toque, de abraço. Exatamente, tipo assim. Exatamente. E isso assim, é o básico do básico, porque muitas vezes o toque ali para ela, a gente fala não gostar, é muito simples, mas o toque dói. A resposta que ela tem ali, ela não processa bem aquela informação. Às vezes não quer sair de casa, porque não vou sair por causa do medo de alguém tocar. Do barulho. Do toque. Então, você tem crianças que são mais aversivas ao tátil, aversivas à audição, aversivas a cheiro, aversiva ao visual. Tem criança que não dá conta de ver. Não só criança, tem adultos também, né, que tem uma questão sensorial aí também. E aí também tem casos típicos de crianças com desenvolvimento normal. Sim. E às vezes até confundidas com alguma patologia ou com alguma disfunção aí. E às vezes não tem, às vezes está só com déficit de integração sensorial. Sim. Mas tem crianças, a maioria das vezes, que são neuroatípicas que a gente precisa trabalhar aí a parte sensorial para ajustar o dia a dia. Só que falar de sensorial, assim, já entrando nisso, é muito amplo, porque a gente trabalha tanto com essa parte de regular esses canais sensoriais, quanto a parte também do motor, do planejamento motor, porque é a praxis, é o movimento, é o dia a dia, e tem muitas demandas também que chegam, que a criança não tem assim, a capacidade de ideação, que é a capacidade às vezes de escolher o que ela vai fazer, porque ela não dá conta, na cabecinha dela, ela não dá conta de pensar e falar assim, eu quero esse, ou eu vou para aquele lugar, ou eu preciso fazer isso, ou então eu vou brincar daquela forma. Então muitas vezes a gente também tem que entrar e ajustar essa demanda que a família normalmente traz, ou a escola traz. Entendi. Entendeu? E até pegando um gancho, né? Isso era uma coisa pouco explorada antigamente, né? Exatamente. Pouco explorada não, na verdade era uma coisa que era totalmente ignorada. Muitas isso vezes. Isso é uma ciência nova que a gente vem dando mais importância, mas Sim. antes as pessoas, não, isso é luxo, isso é birra, isso é coisas assim que tratavam dessa forma, né? Então é importante até esse ponto você trazer uma conscientização para o público que realmente não. Isso não é uma necessidade humana, né? E que às vezes aquilo não tratado na infância vai virar um problema no futuro, né? Exatamente. Muitas vezes a gente está fazendo anamnese com as famílias e os pais falam, né? Às vezes o pai traz assim, não, mas eu também era assim. E eu tô aqui. Mas quantas questões ele teve que passar, quantas demandas ele precisou enfrentar, foi muito mais às vezes difícil para ele. E aí quando você vai perguntar como que foi sua infância, você lembra, foi muito sofrido, e aí você vai ver que teve problema na escola, teve problema ali com os amigos, teve problema na parte, né, em todos os aspectos ali da vida. Porque não foi cuidado e por falta de informação, porque de fato não era algo, ainda falta informação, é pouco. Muita gente encaminha para integração sensorial, para terapia ocupacional, mas às vezes nem sabe o porquê que está encaminhando. Bacana, legal. Bem amplo, né? Uma área bem ampla a ser muito estudada e muito importante que a gente se conscientize e busque entender todo esse conteúdo. Né? Exatamente. Show de bola. Já conseguimos dar uma boa abrangida nisso aí. A gente vai fazer uma breve pausa e depois vamos para o segundo bloco. Eu gosto do segundo bloco. O segundo bloco ele tem algumas coisas que a gente vai desmistificar. Tá. A internet ela tem muita informação, mas ela tem muita desinformação. Então a gente tem alguns mitos que eu quero que você desmistifique e a gente também trazer alguns outros exemplos de como que o seu trabalho pode estar ajudando na vida das pessoas ali, com exemplos práticos. A gente vai conversando disso aí, certo? Ótimo. Você fique ligado aí que a gente já volta para um breve comercial, falar dos nossos patrocinadores e já estamos de volta. Inscrições abertas para o vestibular de medicina Unify, São João da Boa Vista. São 10 anos de tradição e inovação. Laboratórios completos, robôs de simulação realística e mesa de aprendizado virtual 3D. Internato médico em hospitais de referência. E ambulatório próprio para a prática real. As vagas são limitadas e o primeiro colocado ganha bolsa de 100%. Acesse vestibular.fai.br. Unify, ultrapasse os limites. Mais Saúde Santa Casa, o plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br.
Cristália, para mim, é excelência. A Cristália, para mim, é humanização. A Cristália, para mim, é inovação. A Cristália, para mim, é comunicação. Olá pessoal, voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Estamos aqui hoje com a Tamires, que é terapeuta ocupacional. Estamos falando sobre um assunto super bacana. No começo ali a gente explicou um pouquinho de como que funciona o trabalho dela, como que abrange toda essa questão ali. E agora a gente vai entrar em alguns outros pontos aqui. Tamires, para começar, a gente já falou ali do como que, alguns dados de como que é o seu trabalho e como que isso impacta ali, mas eu queria exemplos na prática, assim, que a gente pudesse dar daquilo, tipo assim, pega um exemplo que aconteceu com isso e a gente melhorou assim, para a pessoa realmente entender na prática como que funciona. Passa pra gente alguns exemplos aí. Tá. Eu vou colocar, assim, alguns que são bem mais marcantes, assim, né? Eu falo que a gente tá todo dia plantando uma sementinha, sabe? Naquela família, naquele paciente. Para mim não tem coisa melhor do que quando eu consigo ali fazer uma intervenção que tem dias, tem várias sessões que eu tô tentando entrar com aquele paciente ali, fazer determinada ação e eu não consigo. E quando eu saio dali e conseguir fazer, para mim isso já é assim, opa, consegui, sabe? E eu sei que é um processo. E nesse processo eu tô jogando a sementinha. Sim. E aí, muitas vezes, às vezes a gente também se frustra, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir o que a gente está esperando, mas a gente conseguiu o que precisa ser feito. E muitas vezes a família fala assim pra gente: nossa, meu filho agora tá conseguindo comer sozinho. Meu filho agora tá conseguindo pegar melhor ali no lápis. Meu filho tá conseguindo prestar mais atenção na escola. E você acha que às vezes você podia ter feito muito mais, mas você fez muito ali para aquela família. Sim. E isso é o melhor de tudo. Então, acho que de exemplos assim, a gente fazer, a família chega com essa demanda, eu preciso que melhore na coordenação motora fina. E aí, às vezes, a gente faz um trabalho ali, né? A gente trabalha toda a questão postural, a gente não fica ali trabalhando só na coordenação motora fina em si, pegando no lápis com a criança, porque eu falo, a gente não fica ali no foco, a gente vai entender o que está por trás disso. Então a gente precisa trabalhar às vezes a praxis, a questão motora que eu tinha comentado aqui, o planejamento motor, para a gente poder então vir nessa demanda que a família está buscando. Então assim, muitas das vezes acontece, a gente consegue, mas claro que tem um tempo para poder isso acontecer. Até com um exemplo assim que você falou dessa parte, às vezes pegar na caneta e tudo. Exatamente. Às vezes eu pegar na caneta nem é o problema, mas às vezes quando ela se concentra, às vezes um barulho pode atrapalhar e ela querer ver o barulho e esquecer. Isso pode acontecer também. Coisas tipo assim também. Acontece também, tem crianças que sim, qualquer estímulo que vem externo, ela desorganiza, ela não dá conta, ela precisa levantar, ela precisa buscar o estímulo, e aí isso também atrapalha ali o processo. Então também a gente ajuda nessa parte da regulação, que às vezes chega com essa demanda, mas tem outras demandas por trás, porque tem outras questões acontecendo. Mas assim, o pegar mesmo, você deu o exemplo de pegar na caneta, muitas vezes a gente também não vai preocupar com aquela pega perfeita, a gente vai preocupar com uma musculatura que está sendo compensada, com uma postura que está inadequada, com uma desregulação sensorial que pode estar acontecendo e atrapalhando no processo. Então, às vezes a gente consegue tratar dessa forma e chegar no objetivo final, não com a pega perfeita, mas com que seja funcional para aquela criança. Questões de alimentação, né, que eu trouxe. Eu tinha uma criança que ela só comia vendo televisão, tela, né, tablet, televisão, e ela não via a comida. Quando ele foi para a escolinha, ele começou a ver aquela comida. Essa criança, ela tinha ânsia de vômito, ele não conseguia comer mais. Ele comia muito pelo reflexo. Ele estava vendo ali, aí a mãe colocava a comida na boca dele. E era o que ela achava que estava sendo melhor mesmo, era o que ela dava conta, ela queria que ele comesse. E aí ele começou a não comer nada, ele parou de comer tudo.
E aí ele ficou muito aversivo nessa questão visual, porque ele via comida e ele não dava conta. Então a gente fez todo um trabalho, a gente trabalhou na base dele, né, sensorial, na questão visual, na base da integração sensorial, que é vestibular, tátil, proprioceptivo. E aí a gente conseguiu fazer um processo com que ele começasse a comer o arroz, o feijão, aos poucos. E aí um dia o pai, agradecendo tudo que ele voltou a comer, mas me questionou porque ele não estava comendo fruta. E aí eu voltei pro pai e perguntei, ele vê você comendo fruta? Aí a mãe até falou, brincou, falou assim, ele não descasca nenhuma banana. Então assim, um exemplo, né? É um exemplo visual, é o primeiro impacto que o ser humano tem, né? Quando você nasce, você olha ali pro mundo, aquele monte de luz. Seus pais fazem, você faz, né? Isso, então assim, é muito importante também, a gente faz todo um processo, a gente trata, mas quando você fala da família, né? A gente educar, a gente ajudar essa família aí, é muito mais importante, porque a gente está fazendo um trabalho, a criança está conseguindo se regular, a criança está conseguindo fazer o processo, mas a família precisa também ali estar no dia a dia, entendeu? Então assim, um exemplo é isso, a gente faz o trabalho todo ali com ele, né, ajudando essa família, e essas respostas que a gente tem de coordenação motora, de alimentação, crianças ali com algum déficit cognitivo que a gente vai trabalhando, memória, atenção, nível de alerta, tudo isso a gente vai tendo uma resposta, sabe? Na escola mesmo, aquela criança que consegue sentar, fazer cópia do quadro. Tem criança que se perde na questão visual e não consegue fazer cópia do quadro. Então a gente faz todo um trabalho com ela, para ela poder conseguir processar aquelas informações, toda uma questão também de alinhamento postural, é muita coisa, às vezes, assim, para especificar o que aquela criança precisa, porque cada um vai precisar de uma coisa. Não existe uma receita de bolo. Precisa fazer integração sensorial. Não é assim, integração sensorial não é para todo mundo, integração sensorial não é a mesma coisa que se faz na integração sensorial com todo mundo. Então, cada criança vai chegar com uma demanda. A gente tem um protocolo de avaliação, então você tem que fazer toda uma avaliação para identificar. E mesmo assim, a gente tem uma hipótese diagnóstica. Criança, a gente também, principalmente criança, né? A gente não bate ali o martelo e fala assim... com certeza essa criança sim, a gente vai trabalhar ali com ela só sistemas vestibulares, que por exemplo, uma criança que não consegue sentar no balanço, vai no parquinho e não consegue tirar o pezinho do chão, é uma criança que provavelmente a gente levanta a hipótese de uma insegurança gravitacional, é uma criança que tem alguma questão no sistema vestibular. A gente precisa regular esse sistema vestibular para ela dar conta de ter segurança do pezinho dela ficar fora do chão. Sim. Porque ela não dá conta de permanecer fora do chão, não dá conta de fazer as atividades que ela precisa fazer. Sim. Só que aí você também tem que fazer um trabalho todo cuidadoso, porque senão você pode gerar mais aversão. Não é aquele negócio, pega e solta a criança, né? Não, e ao mesmo tempo... O pensamento antigo é esse, né? Não, vem cá, vai sim. Vai lá e faz, entendeu? A criança que não dá conta de comer por conta de alguma questão sensorial, é aversiva. Não, coloca o prato na frente dela que ela tem que comer, sim. Ou então deixa ela ficar com fome. Não é assim. Você faz todo um trabalho, a gente tratando mesmo a parte da seletividade... A gente não coloca ali a comida no prato e coloca para a criança. É a última coisa que a gente faz em terapia. A gente vai primeiro trabalhar lá as bases dela. Entendi. E depois trabalhando estímulos e até ela acessar essa comida. E trabalhando junto com o ambiente também. O todo dia, né? O visual. Sim. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. A gente não trabalha com a criança o que ela não está dando conta de cara. Sim. Entendeu? Uma criança com insegurança gravitacional... Ela, por exemplo, assim, a gente tem que trabalhar com ela numa bola, um exemplo, com a perninha, né, fora do chão. Sim. Eu não vou pôr a criança e colocar ela e estimular ela daquela forma. Né? Ela nunca mais vai olhar pra minha cara, entendeu? Ela vai criar confiança, né? Exatamente. Então é todo um processo, até a gente conseguir, ela não vai conseguir subir no balanço, porque a gente tem os equipamentos dentro da integração sensorial. A gente trabalha com equipamentos suspensos. Sim. É uma obrigatoriedade trabalhar com equipamentos suspensos na integração sensorial. Justamente para trabalhar essa questão da regulação. Entendi, bacana. Tá? Legal, ótimas informações. Eu quero dar uma pontuada aqui sobre um pouquinho dessa área. Eu acho que não é tanto a sua área, né? Mas também a gente tem outras questões, até parte de hospital, tudo isso é importante também, quando é adulto. Fala um pouquinho pra gente depois, quando tem essa questão ali, depois que a pessoa vai ficando um pouco mais idosa, conta um pouquinho de como a gente pode trabalhar essa área também. Então, os idosos, né? É porque tem uma linha do desenvolvimento, né? De todo ser humano.
Então, você nasce, vai desenvolvendo, vai aprendendo e essa linha vai decaindo, né? O idoso está aqui, decaindo. Então, ele vai perdendo algumas funções, né? Por habilidades motoras, por habilidades cognitivas. Alguns idosos, né, apresentam algumas disfunções, né? O Alzheimer, o Parkinson. Então, assim, a terapia ocupacional muitas vezes vai entrar, principalmente em idosos que estão com alguma disfunção, como Alzheimer, como Parkinson, para poder ajustar essa rotina, ajudar é muito mais um trabalho para ele não perder de forma rápida. Entendi. Uma estimulação cognitiva, então a gente vai trabalhar muito ali estimulando o cognitivo dele dentro do campo de interesse. A gente vai trabalhar a parte motora do Parkinson, por exemplo, no dia a dia dele, para que ele consiga fazer uma barba sozinho, com segurança. Claro que dentro da capacidade, dentro do que ele está dando conta, porque muitas vezes pode ter uma alteração cognitiva aí também. Então a gente vai ver todo o contexto e vai trabalhar para ele ter mais qualidade de vida, porque isso está se perdendo. Então é meio que para não acelerar esse processo. Certo, entendi. Tá? Bacana. E aí, né, no caso de hospital, no caso de outras áreas, tem a reabilitação, né, um traumatismo craniano mesmo. Caiu, bateu a cabeça e perdeu as funções. Aí uma TO que trabalha com neuroadulto, ela vai trabalhar toda a reabilitação para ele... Junto com a fisioterapia. Exatamente, é uma equipe normalmente, entra todo mundo. E aí a TO vai trabalhar a função, para aquela pessoa conseguir, por exemplo, escrever de novo, para aquela pessoa conseguir fazer a barba, para aquela pessoa conseguir comer, e aí pode ser que ela precise fazer adaptação. A terapia ocupacional também faz adaptações, adaptação de lápis, adaptação de escova. Já que você não consegue fazer assim, vamos mudar para fazer assim. Exatamente, trazendo maior qualidade de vida. Né, assim, resumindo, o objetivo é função e qualidade de vida. Né? A gente vai dar função com a melhor qualidade de vida dentro do que ele está dando conta no momento, o indivíduo. Muito bacana. Tá. E agora eu quero pegar um ponto principal aqui, que visto tudo isso, existem alguns sinais que a gente pode ter ali, que pode ajudar a gente a diagnosticar isso, às vezes numa criança, ou no idoso, ou em algum acidente. Às vezes a pessoa pode ter um acidente que não percebe, mas depois, com o tempo, isso aí pode estar acontecendo. Quais são os sinais que a pessoa que está identificando, pensando nisso, pode observar em casa para que dá aquele gatilho, nossa, eu tenho que procurar alguém da área para me ajudar? Tem alguns sinais específicos? Tem. Quais são? Vou falar primeiro das crianças, né? Aquelas crianças que não conseguem brincar, que não sabem brincar, é aquela criança que pega o brinquedo e já passou da fase de fazer isso, né? Porque tem crianças que vão pegar o brinquedo, vão jogar o brinquedo, tem crianças que não vão dar função pro brinquedo porque são muito pequenininhas. Mas desde pequenininhas, elas já vão começando a dar essa função. Então, tem crianças que não dão conta de dar função pro brinquedo, que não sabem, por exemplo, que o carrinho faz o movimento do carrinho, a boneca, o que tem que fazer com a boneca, dar comidinha. Então, crianças que não sabem brincar. Então, isso é um sinal que a gente precisa procurar o auxílio da terapia ocupacional, né? Pelo menos uma avaliação para ver o que está acontecendo. A criança que não está comendo ali por nada, que não consegue ver comida, que faz ânsia de vômito, a gente precisa ir procurar um terapeuta ocupacional para ver se tem alguma questão sensorial. Aquela criança que não dá conta de pisar na grama, pisar na areia, que não dá conta do toque, que não dá conta do barulho, que vai em aniversário e fica muito desregulada. Ou crianças também, ao contrário, que busca de uma forma tão intensa, que machuca, que cai à toa. Aquela criança totalmente desorganizada, estabanada, que vai esbarrando em tudo, derrubando tudo. Isso é um sinal que a gente precisa ficar atento para poder, tá atrapalhando a função dela. A gente sempre tem que pensar. Não tá funcional ali no dia a dia. Ou para mais ou para menos. Né? Ou para mais ou para menos. Então a gente precisa de buscar um auxílio. A criança que não consegue ali pegar no lápis, a criança que tem uma dificuldade ali na postura, aquela criança que joga muito o corpinho, que não consegue ficar sentada. Tem crianças que sentam em cima da perninha e já são maiores, e aí pode gerar alguma questão também de controle motor, de planejamento motor. Tem muita coisa. Tem vários fatores, né? Tem. Aí tem as crianças que têm alguma disfunção, crianças, né, com alguma questão já diagnosticada também, que não está conseguindo dar função no dia a dia nas suas atividades. É importante procurar o terapeuta ocupacional. E aí tem nas outras áreas que o TO pode trabalhar, aí é o adulto, por exemplo, que sofreu um acidente, teve um AVC, por exemplo, né, um acidente vascular cerebral, e ele não está conseguindo realizar processos que ele realizava de forma simples, como pegar na caneta.
Entendi. E isso também ele vai precisar readaptar isso daí, né, a vida dele, para que seja mais funcional. E, nossa, TO trabalha com, assim, em saúde mental, na psiquiatria, né, a gente trabalha junto no centro de reabilitação, trabalha com álcool e droga, fazendo atividades, né, com as pessoas, né, com álcool e droga que estão em reabilitação. Interessante. Bacana. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Desde de UTI também, né, Natal, desde que nasce até que morre. Entendi, bacana. Ótima explicação, gostei bastante. Que bom. A gente já vai indo ali para o final do nosso programa, mas acho que o público vai conseguir absorver bastante esse conteúdo, porque realmente foi bem rico. Você conseguiu explanar toda uma área que poucas pessoas sabem, então achei bem interessante. E aqui a gente tem um momento final do nosso programa, que eu falo que é o momento microfone aberto. Tá. O que é o microfone aberto? É você, com tudo que você teve de conhecimento, teve da sua vivência, e se você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão em casa a respeito desse conhecimento que você tem, pode olhar para a câmera e pode falar para o pessoal o que você passa como esse momento aí de uma dica, alguma coisa do tipo, pessoal. Tá. Ao longo, né, desses quase 13 anos aí de formada, eu vejo que, primeiro de tudo, como terapeuta ocupacional, né, a gente primeiro precisa olhar para a criança. Como mãe também, a gente primeiro precisa olhar para a criança e também tentar entender o que essa criança está querendo me dizer. Porque muitas vezes, e eu já fiz isso também recém-formada, a gente só quer fazer o que a gente acha que tem que fazer. E a gente não olha para que aquela criança está querendo me dizer. Então, como eu trabalho com criança, né, eu estou falando especificamente, olha para aquela criança, tenta entender as demandas dela, porque muitas vezes você está ali tentando fazer um trabalho com ela e a gente não vai conseguir, porque às vezes ela está precisando de outra coisa naquele momento. E isso, de uma forma geral. Eu acho que todo profissional, principalmente que trabalha com criança, para e olha para a criança. Não é porque é criança que ela não sabe o que está falando. Não é. Outro dia mesmo, eu estava, para dar um exemplo, né, eu estava com um paciente e ele é TEA, né, ele está dentro do transtorno do espectro, e ele estava com uma busca muito desorganizada, estava mais do que o normal, e eu falei, não, pera, calma, alguma coisa está acontecendo, né, isso está mais ainda do que eu posso fazer. E eu falei assim, olhei e falei assim, eu acho que ele deve estar com fome, e tinha uma mamadeira dentro da mochila dele. Eu dei a mamadeira. Ele tomou, ele estava com fome, entendeu? Então, não adianta eu vou falar que esse menino estava desorganizado, que esse menino é arteiro, que esse menino é levado. Ele estava com fome, ele não estava conseguindo se comunicar. E muitas vezes a criança não vai. O comportamento diz muito mais ali sobre o que ela quer falar do que sobre o que eu acho que ela é, entendeu? Então, assim, eu acho que o mais que tudo é olhar para a criança. Isso aí, bacana. Isso. Ótima dica. Tá realmente bem legal ali, achei bem interessante o tema. Bom. Espero que todos aí tenham gostado. Se tiver algumas dúvidas, pode mandar pra gente aqui, manda no YouTube, manda no Instagram, a gente passa pra Tamires ali, que é um assunto bacana. Temos até a oportunidade, para quem sabe, uma outra visita, que tem muita coisa para falar ali, certo? Agradeço a sua presença, tirar esse tempo aqui. E agradeço você também, nossos espectadores que estão aí com a gente. Mandem mais feedbacks a gente se tiverem gostado. Agradecer também os nossos patrocinadores, Unify, também a TV União que está com a gente aqui, Mais Saúde e todos vocês aí. Um grande abraço, te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.